o segredo do seu poder. Como Jesus pôde fazer tais coisas e realizar os milagres incríveis que vemos nos 4 evangelhos? O segredo de seu poder está em Lucas 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Observe atentamente a diferença dos versos 1 e 14 de Lucas capítulo 4. Antes da tentação no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito. Essa é uma coisa boa. Mas atente para o verso 14. No final da tentação no deserto e de 40 dias de jejum, Jesus havia derrotado Satanás completamente e saiu dessa experiência no poder do Espírito. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser testado. Quando obedeceu, sob a unção do Santo Espírito, tornou-se capacitado para derrotar as fortalezas satânicas. Há então uma nítida diferença entre ser cheio do Espírito e operar no poder do Espírito. Lembre-se de que Cristo estava cheio de Deus e cheio de humanidade. Seu exemplo de jejum nos dá uma percepção clara de como lidar com os obstáculos, tanto na carne como do espírito. Precisamos transformar o segredo do poder de Jesus no segredo do nosso poder, porque ele é, afinal de contas, nosso modelo maior. Esse é o mesmo poder que descobri na experiência do meu deserto enquanto trabalhava com Steven e as outras crianças em Lubbock, Texas. É o lugar para onde Deus quer que todos nós movamos. Muitos de nós funcionam no nível do ser cheio do Espírito. E eu piamente creio que o estar cheio do Espírito é maravilhoso, mas é apenas o primeiro estágio de progressão depois da salvação. Precisamos prosseguir. Vá além do enchimento do Espírito, alcançando o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo nos mostrou o caminho e pessoalmente o exemplificou para nós. Ser cheio do Espírito não o deixa pronto para mover-se em direção à plenitude do seu chamado em poder. Precisamos nos submeter à disciplina do Espírito Santo. E durante esse período, Deus nos disciplinará nas obras essenciais da oração, do jejum e na habilidade de usar sua palavra como arma. Então, seguiremos adiante no poder do Espírito para fazer a vontade de Deus. Há séculos temos nos especializado na palavra de Deus e aprendido algumas coisas pelo caminho. Hoje estamos apenas começando a dar passos em direção à obediência do que tange a disciplina da oração. O jejum, porém, continua sendo um mistério que raramente é praticado na igreja moderna. É nele que encontramos a chave principal de ir além do enchimento do Espírito para atingir o poder do Espírito. Jesus completou esse processo em apenas 40 dias, mas é provavelmente que eu e você demoremos muito mais tempo. O ponto importante é começar. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus e durante esse tempo foram disciplinados sob a unção de Jesus Cristo. Mas foi apenas depois do deserto da crucificação e do tempo de jejum e oração na sala da ceia que eles foram pressionados e receberam tanto o enchimento do Santo Espírito quanto o dunamis, ou poder do Espírito, para corajosamente proclamar o Evangelho em face da oposição. Quero que você perceba que o jejum ajuda a liberar o poder do Espírito em nossa vida. Ele necessariamente não ajuda a ganhar mais graça diante de Deus, mas facilita o fluir mais livre do Santo Espírito por seu intermédio, dissolvendo e removendo todo o lixo de sua vida. Se você se entregar ao Senhor com uma vida comprometida de oração e jejum, sua unção dele começará a fluir por seu intermédio, em formar de um poder cada vez maior. Essas são as primeiras obras.
que somos chamados a fazer se quisermos realizar as obras de Jesus Cristo. O início ou as primeiras obras de Jesus, antes de ele entrar no ministério do poder do Espírito, foi o jejum e a batalha espiritual em oração e na palavra. Não acredito em acaso no reino. Não é por acaso que você está lendo esse livro. Creio que você foi trazido até este ponto pelo Espírito Santo, porque você é uma das pessoas que ele escolheu para servi-lo no seu exército no final dos tempos. Você foi chamado e ungido para fazer as obras de Jesus Cristo e ainda fazer obras maiores. Você não tem de fazer jejuns longos demais de forma dramática para obter os benefícios do jejum e da batalha espiritual. O ponto principal não é a extensão do jejum, mas a sua submissão à sua liderança. Percebi que Deus sempre levanta determinados homens e mulheres para experimentar certas verdades ao extremo, para que possam falar e ministrar a outros com autoridade comprovada. Foi isso o que aconteceu comigo. Deus me libertou para ministrar com autoridade a respeito do jejum e oração. Mas somente depois de ter passado silenciosamente por muitos e longos jejuns durante 2 décadas e com certo custo para mim e para minha família, Deus não está interessado em ensinar teoria, mas sim em comunicar verdades espirituais fundamentadas em uma experiência pessoal sólida e em uma aplicação da sua palavra. Deus nos dá pessoas como exemplo para nos estimular a pressioná-la em determinadas áreas de importância do seu plano e propósito para a nossa vida. Ele deseja que você esteja à altura do propósito estabelecido para a sua vida. A diferença entre unção do Espírito e poder do Espírito é muito bem ilustrada no acontecimento descrito do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, depois da transfiguração de Jesus no monte. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, do versículo 14 ao 21. Jesus foi severo com seus discípulos porque já lhes tinha dado sua autoridade, ou unção, quando os delegou embaixadores de seu reino. Em Mateus capítulo 10, ele disse: Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, versículo 8. Os discípulos tiveram sucesso durante uma longa jornada ministerial, mas de repente fracassaram em Mateus 17, quando depararam com o espírito maligno que se recusava a se submeter-se à autoridade deles. Quando o caldo entornou nessa terrível batalha espiritual, os discípulos oraram pelo menino, mas foram completamente derrotados porque não tinham o poder para vencer o demônio que controlava a criança. Algo os impedia. Alguma força ou poder estava impedindo a cura. Havia uma opressão terrível naquele menino, que tinha minado e depreciado totalmente a unção dos discípulos do Senhor. A credibilidade do seu ministério havia sido comprometida até Jesus entrar em cena. O que aconteceu? O pai do menino disse que seu filho estava sendo afligido por epilepsia, mas em nenhum momento Jesus curou o menino. Ele expulsou o demônio que causava a aflição. Quando Jesus ficou sozinho com os discípulos,
ele lhes deu uma das mais importantes lições que os cristãos devem aprender para obter vitória contra os maiores obstáculos que o inimigo coloca em nossa vida: ministério e chamado. Essa lição só pode ser concebida e recebida na esfera espiritual, porque nossa vitória está na esfera do espírito. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus nos deu armas poderosas para destruir fortalezas. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levantava contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 6. A passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21, fala de um exemplo específico em que a manifestação visível de epilepsia, assim denominada pelo pai do menino, havia sido causado pela presença de um espírito maligno. Nem todos os casos de epilepsia são causados pela presença de espíritos malignos, mas há alguns casos assim. É necessário o discernimento do Espírito Santo para saber quando orar pela cura da epilepsia, causada por um dano físico ou anormalidade na mente ou no sistema nervoso, e quando expulsar a força demoníaca que provoca tal ataque convulsivo. Uma vez que nossas armas, portanto, nossa vitória, não se encontram na esfera natural da carne e do sangue, nosso inimigo, o maligno, tentará com frequência nos levar para a batalha e luta natural ou carnal. A maneira mais eficiente para você e eu colocarmos nossa carne no seu devido lugar é andar no Espírito e por meio do jejum e da oração. Se o Filho de Deus orou e jejuou para ter poder no seu ministério, por que você acha que deveríamos fazer outras coisas? Quando você orar, Jesus espera que você jejue e ore. Em Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 7, ele não diz quando você estiver a fim de orar. Não, ele disse 3 vezes quando orar, não se você orar. Da mesma forma, Jesus não disse em Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 17, se algum dia você decidir tentar jejuar, embora eu saiba que é quase impossível para você, não, ele disse quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de não jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural da vida cristã, que disse aos discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte de sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então jejua. Deus quer nos liberar uma unção dobrada para podermos trazer aquela palavra com autoridade de cura, libertação e restauração que os discípulos testemunharam na libertação do menino epilético. Mais tarde, os discípulos exercitaram o mesmo poder destruidor do demônio, dado pelo Espírito Santo no livro de Atos e nas narrativas das epístolas. Já é tempo de fazermos as obras de Jesus, que transformam o mundo, ao vermos a devastação do mundo ao nosso redor. No livro de Joel, o Senhor pediu que o profeta intimasse os anciãos, os adultos das cidades, as crianças, os bebês e até mesmo a noiva e o noivo que esperavam pela cerimônia do casamento, a observarem um jejum solene, como uma só nação diante de Deus. Por quê e para quê? Eles oraram intensamente para que a restauração viesse. Veja depois Joel, capítulo 2, versículo 15. Deus respondeu sua oração com uma grande promessa em relação aos últimos dias, que apenas começou a ser cumprida no dia do Pentecoste, no livro de Atos, e está sendo manifestada como nunca em nossos dias. E depois disso,
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29. A única condição prévia para esse derramamento do Espírito Santo é que sejamos um povo que tenha visão e que anseie pagar o preço para receber o poder por meio da oração e do jejum. Se o Santo Espírito mexeu com você enquanto li este capítulo, então provavelmente Deus está preparando você para a guerra. Ele o escolheu para fazer as obras de Jesus na sua geração, e elas só podem ser realizadas no poder do Espírito. Se você quer receber a arma sobrenatural da oração e do jejum como parte natural de seu arsenal, então diga ao Senhor agora, como o Senhor quiser, Jesus. Se você quer pagar o preço de orar e jejuar como algo habitual em sua vida, então você pode destruir as fortalezas, ser vitorioso em sua vida e trazer livramento e libertação aos cativos de sua geração. Sendo assim, diga ao Senhor, por onde o Senhor me guiar, eu seguirei. Talvez ele o leve a jejuar uma vez por semana, um dia por semana ou simplesmente um dia a cada 2 meses. O que for, comprometa-se a fazê-lo e confie no Senhor para receber a graça da obediência. Se você pastoreia uma igreja, talvez seja dirigido pelo Senhor a levar sua igreja a períodos de jejuns em grupo. É importante que você coloque sua vida diante dele hoje e confie nele para o amanhã. Sua resposta, obediente a Deus, é uma das catástrofes mais temidas e perigosas que poderia acontecer ao reino das trevas. O inimigo sabe que você pode transformar a forma e o destino de sua cidade e até mesmo de seu país, ao unir-se ao exército de Deus do final dos tempos, composto por homens e mulheres comprometidos com o jejum e a oração. O Senhor me deu uma oração missionária em relação à sua obra, entre os membros de seu exército cristão no final dos tempos. Senhor Deus, vejo seus anjos equipando esses exércitos com armas poderosas de guerra. Vejo tropas de homens e mulheres em diferentes posições, colocando suas armas em seu arsenal. Libere a unção agora, Senhor. Libere a porção dobrada do seu Espírito e nos toque. Permita que seus filhos e filhas recebam a unção e a graça para jejuar e orar. E que a unção que eu recebi seja transmitida àquele que lê estas palavras e fizer esta oração comigo agora. Vejo esse exército marchando, Senhor. Estamos marchando para tomar as cidades para Jesus. Estamos marchando para levar o nome do Senhor a cada região e canto da terra, norte, sul, leste, oeste. O exército de Deus está avançando e todo demônio deve se prostrar ao nome de Jesus quando o exército ungido vier contra as suas armas poderosas de guerra. Senhor Deus, nós nos comprometemos neste dia a usar fielmente essas armas. Senhor, eu oro para que os pastores e líderes do seu exército vejam que eles são os generais do exército divino. Coloque neles, Senhor Deus, a sabedoria divina de que precisam para liderar seu pelotão do exército à vitória. Obrigado pela vitória completa, Senhor Jesus. Agora, continuaremos a descobrir os benefícios incríveis que recebemos quando obedecemos a Deus em oração e jejum.